Lesão periférica de células gigantes. Será abordada a etiopatogenia, características clínicas histológicas, características imaginológicas, diagnóstico, tratamento, prognóstico e preservação. A lesão periférica de células gigantes, ou também chamado de granuloma periférico de células gigantes, é um crescimento semelhante ao tumor, mas que provavelmente não é uma neoplasia verdadeira, e sim uma lesão reacional. Antes recebia o nome de granuloma reparativo de células gigantes. Porém, atualmente, há um debate entre os pesquisadores se essa lesão realmente tem uma função reparadora ou se ela está relacionada a outros processos patológicos. Esse debate ele leva em conta a razão da presença das células gigantes multinucleadas, que é uma característica marcante dessa lesão. Alguns pesquisadores acreditam que essas células possuem características imunohistoquímicas de osteoclastos, o que sugere que elas podem estar associadas à reabsorção óssea e não ao processo reparativo. Outros propõem que essa lesão seja formada pelo sistema fagocítico mononuclear. Essa visão apoia a ideia de que essas células gigantes elas possam surgir como uma resposta inflamatória mediada pelo sistema imunológico, funcionando como células que fagocitam partículas ou restos celulares. Essa perspectiva enfatiza o caráter reacional da lesão. Etiopatogenia. A lesão periférica de células gigantes representa uma resposta hiperplásica do tecido conjuntivo. A etiologia é desconhecida, mas acredita-se que provavelmente está relacionada a uma irritação local crônica ou trauma, como, por exemplo, um cálculo subgengival, restaurações mal adaptadas, gengivite, extração dental, entre outros. Essa resposta inflamatória proliferativa exagerada e localmente agressiva é caracterizada pela presença de células gigantes multinucleadas que compartilham características com os osteoclastos. Isso sugere que elas possam ser estimuladas por fatores de crescimento que promovem a formação exacerbada do tecido e também por moléculas sinalizadoras associadas à reabsorção óssea. Além disso, existe uma associação entre a lesão e fatores hormonais, devido à sua maior incidência em mulheres jovens. Características clínicas. É um nódulo geralmente pediculado, podendo variar de 0,5 cm a 1,5 cm de diâmetro. Ocorre exclusivamente na gengiva ou no rebordo alveolar edêntulo, podendo assemelhar-se com o granuloma piogênico, sendo o granuloma mais avermelhado. Pontos importantes a se destacar. Pode se desenvolver tanto na região anterior como na região posterior da gengiva ou do rebordo alveolar, sendo a mandíbula ligeiramente mais afetada do que a maxila. Pode se desenvolver em praticamente qualquer idade, especialmente da primeira à sexta década de vida. A idade média indicada em grandes estudos de séries de casos varia dos 31 aos 41 anos de idade, sendo aproximadamente 60% dos casos que acontecem em mulheres. A cor típica da lesão periférica de células gigantes é avermelhada, frequentemente recoberta por exudado fibrinoso e em áreas ulceradas. Em alguns casos, a coloração pode variar para arroxeada. Embora se desenvolva dentro dos tecidos moles, algumas vezes pode ser observada uma reabsorção em forma de taça do osso alveolar subjacente. Nesses casos, pode ser difícil determinar se o aumento de volume se origina de uma lesão periférica ou um granuloma central de células gigantes que rompeu a cortical óssea invadindo o tecido mole gengival. Características histológicas. A lâmina apresenta uma proliferação de células gigantes multinucleadas permeadas por células mesenquimais volumosas, ovoides e fusiformes. Os cortes histológicos mostram: figuras de mitose são bastante comuns nas células mesenquimais de fundo. Encontra-se abundante hemorragia, com geralmente depósito de hemosiderina na periferia. A superfície da mucosa é ulcerada em 50% dos casos. Geralmente, uma zona de tecido conjuntivo denso separa as células gigantes da superfície da mucosa e áreas de formação de osso racional ou de calcificações distróficas não são incomuns. Características radiográficas das lesões periféricas de células gigantes. Achados radiológicos muitas vezes são ausentes, especialmente se a lesão for muito pequena. Reabsorção óssea em formato de taça ocorre muito em áreas edêntulas. Há uma predileção por mandíbula,
Podem ocorrer pontos de calcificação, também podem ocorrer deslocamento de dentes envolvidos em lesões maiores, onde ocorre uma reabsorção óssea entre as interproximais. Nessa imagem, as setas indicam uma área de reabsorção óssea côncava, em formato de taça. Note que é uma área edêntula. E nessa outra imagem, nós temos a presença de uma lesão inserida entre as interproximais dos dentes 32 e 33, onde houve uma reabsorção e comprometimento de inserção óssea do dente 32. Diagnóstico. O diagnóstico começa com o exame clínico, porém se abre um leque de possíveis doenças e condições que se parecem, e apenas com o exame histopatológico se consegue fazer o diagnóstico preciso. Para fazer esse exame, é necessário fazer uma biópsia excisional. Se faz a remoção total da lesão, juntamente com uma margem de segurança, que vai ter o tecido sadio. Se manda para o laboratório a amostra do tecido, num recipiente adequado. É necessário que tenha uma abertura suficiente para colocar a amostra e que o recipiente tenha o líquido, que vai ser o formol a 10%, cobrindo totalmente a amostra. E precisa ter uma tampa adequada para conseguir vedar bem o recipiente. É necessário colocar os dados do paciente e também a data e o horário da coleta do material, além dos possíveis diagnósticos. No laboratório, o patologista fará o preparo da amostra a fim de fazer uma lâmina histológica. Como já citado anteriormente, a lâmina terá uma grande quantidade de células gigantes multinucleadas, fechando o diagnóstico em lesão periférica de células gigantes. É impossível falarmos sobre o diagnóstico sem citarmos o diagnóstico diferencial dessa doença, e o correto diagnóstico da lesão periférica de células gigantes vai ser um fator imprescindível para se obter sucesso no tratamento dessa doença. Para realizar o diagnóstico diferencial, precisamos considerar todos os aspectos clínicos e histopatológicos da lesão, considerando sempre outras condições que apresentem características semelhantes, como, por exemplo, o granuloma piogênico, fibroma ossificante periférico e a hiperplasia fibrosa inflamatória. O diagnóstico diferencial da lesão periférica de células gigantes e do granuloma piogênico vai ser realizado por meio do exame histopatológico, visto que clinicamente as lesões são bem semelhantes. No exame histopatológico, enquanto o granuloma piogênico vai ter a formação de um tecido de granulação, a lesão periférica de células gigantes vai ser um tecido conjuntivo fibroso, ricamente vascularizado, com abundância de células gigantes multinucleadas. Já em relação ao fibroma ossificante periférico, o diagnóstico também vai ser por meio da histopatologia. A lesão periférica de células gigantes vai apresentar células gigantes multinucleadas, enquanto o fibroma ossificante periférico vai ter tecido mineralizado semelhante ao tecido ósseo. Já quando falamos da hiperplasia fibrosa inflamatória, ela vai ter também um trauma local como etiologia, mas geralmente esse trauma local vai estar associado ao uso de próteses mal adaptadas. O diagnóstico vai ser realizado por meio do exame histopatológico de novo, e enquanto a lesão periférica de células gigantes tem abundância de células gigantes multinucleadas, a hiperplasia fibrosa inflamatória vai ter um tecido conjuntivo denso com intenso infiltrado inflamatório, sem a presença de células gigantes. O tratamento se resume em excisão cirúrgica com curetagem ou osteotomia para livrar as margens da lesão de qualquer remanescente que possa gerar uma recidiva e, principalmente, a remoção do fator irritante, já que nada impede que essa lesão reativa volte a aparecer caso o fator persistir. Exemplos da remoção de fatores irritantes são raspagem periodontal quando a placa bacteriana é a causa da inflamação local, alívio de próteses mal adaptadas e confecção de uma nova quando a mesma causa microtraumas na gengiva do paciente, remoção do estímulo traumático crônico em geral aos diferentes tipos de traumas bucais. Devido à dificuldade de se saber até onde a lesão se infiltrou pela radiografia, por ser uma rarefação óssea pouco delimitada e também pela questão de muitos casos haverem erosão óssea relatados, como apresentou a análise de literatura que avaliou 2.824 casos, onde 1/3 deles já havia erosão óssea, se faz essencial tratar o osso subjacente para evitar as recidivas. Nessa mesma revisão literária, constataram que o tratamento com excisão cirúrgica associada à curetagem tem risco de 2,8 de recidiva. Já a excisão cirúrgica associada à osteotomia tem 0% de recidiva. E o tratamento
com incisão cirúrgica sem tratamento ósseo prévio tem 16% de recidiva. Portanto, constataram que o prognóstico é bom. No livro do Neville, estimaram que 10% das lesões periféricas de células gigantes recidivam. A preservação dessa lesão envolve diminuir os espaçamentos entre as raspagens periodontais, evitando o acúmulo de placa bacteriana e um possível fator irritante, acompanhar de perto próteses e restaurações e fazer o ajuste delas assim que necessário, evitando traumas contínuos, deixar claro para o paciente a importância de eliminar hábitos deletérios que induzem a inflamação local e fazer o acompanhamento radiográfico frequente para acompanhar a recuperação pós-cirúrgica do osso e uma possível recidiva.